Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aqui professor Benê de novo, para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós veremos propriedade dos radicais e expoente fracionário, que também é uma das propriedades aí dos radicais, ok? Muito bem, vamos lá. Radiciação é o início aí de tudo. Temos aí uma raiz com índice n de a igual a x. Toda vez que nós temos isso aí, nós temos um radical. E nesse radical, o a é o radicando, o n é o índice e o x ali representa a resposta da nossa raiz, ok? Muito bem, dando sequência aqui, nós entramos nas propriedades. Primeira propriedade dos radicais. Olha só, nós temos aqui de um lado uma raiz, do outro lado a gente tem uma potência. O que significa isso? Que a raiz quadrada ou cúbica, né, a radiciação é a operação inversa da potenciação, né? Então, olha, o índice, que é o n, passa a ser o expoente na potência. O x, que é a resposta da raiz, passa a ser a base da potência. E o a, que é aquele valor que está dentro da raiz, na potência, ele é a resposta. Ok? Essa é a propriedade número 1. A propriedade número 2 diz que se você tem a raiz n de a elevado a m, isso é a mesma coisa que fazer o a elevado a m sobre n. A gente até brinca, né, na parte da potência ali, que é o seguinte: quem está em cima, né, está por dentro, quem está embaixo está por fora, lá no caso da raiz. Note que, olha só, o m está em cima, ele fica dentro. O n está embaixo, então ele fica fora. Né? Na brincadeirinha, quem está em cima está por dentro, quem está embaixo está por fora. Ok? Para ajudar aí a memorizar. A propriedade número 3 diz para nós o quê? Que a raiz enésima de a multiplicado pela raiz enésima de b, ou seja, quando a gente tem uma multiplicação de radicais, onde o índice é igual para os dois, nós podemos fazer uma raiz só, com aquele índice, e multiplicar os radicandos. Então, ó, a multiplicação de radicais com índices iguais é igual à raiz de a vezes b, ok? Quarta propriedade, aí é o contrário, aqui era multiplicação, agora é para divisão. Então, ó, na divisão de radicais com índices iguais, vira o radical da divisão, ok? Então, ó, divisão de radicais é igual o radical da divisão. Raiz n de a dividido por raiz n de b é igual a raiz n de a dividido por b, ok? Quinta propriedade, nós temos que, se eu tenho uma raiz índice n e a elevado a m, eu posso multiplicar esse n e esse m por qualquer número, dentro e fora, que o valor do radical será o mesmo. Então, tanto faz, né? Eu dividi aqui por um número, pode ser um número muito pequeno ou muito grande, desde que eu faça lá dentro e lá fora, o resultado do radical vai ser o mesmo. Sexta propriedade é quando você tem uma raiz dentro de outra raiz. Então, ó, raiz n da raiz m de a, eu pego o n e o m e multiplico n vezes m e coloco a raiz do a, que é o radicando aqui. Beleza? Essas são as 6 propriedades aí dos radicais. Agora a gente vai lá e ver, né, como que fica aí essa parte na hora de resolver. Simplifique os radicais. Olha só, vamos ver como que ficou aqui o exemplo. Eu tenho uma multiplicação de raízes onde o índice é igual para os dois. O que eu faço? Faço uma raiz só e coloco os radicandos lá dentro, multiplicando. Então, ficou raiz cúbica de 5 vezes x. 5 vezes x é 5x. Então, a resposta é a raiz cúbica de 5x. Item B. Agora eu tenho uma divisão e uma multiplicação de radicais.
Vamos resolver primeiro a parte de baixo. No caso, é a propriedade da multiplicação de radicais. Quando os índices são iguais, o que eu faço? Faço uma raiz só e coloco os radicandos multiplicando. Então vai ficar assim, raiz quinta de 14, que é a parte de cima, dividido pela raiz quinta de 12 vezes x. Mas o que é 12 vezes x? É 12x. Então, se embaixo é raiz quinta e em cima também eu faço uma raiz só e coloco 14 dividido por 12x, ok? E aí acabou. Vamos ver o item C. É quando a gente tem uma raiz dentro de outra raiz. Eu multiplico os índices, 3 vezes 2, e coloco lá dentro a raiz de A. Então, ficou 3 vezes 2, que dá 6, 6 raiz de A, né? Raiz sexta de A, beleza? Ótimo. Item D, você tem ali um radical, né? O índice dele está lá dentro, o número 3, que é o radicando, e tudo isso está elevado a 4. Esse número 4, ele pode passar para dentro do radical. Então, ele vai ficar a raiz cúbica de 3 elevado a 4. Mas o que é 3 elevado a 4? É 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3, que dá 27, vezes 3, que dá 81. Então, a resposta fica raiz cúbica de 81. Beleza? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no expoente fracionário, que são os números racionais aí. Vamos começar já de exemplo aqui para entender. Eu tenho 4, que é uma base da potência, elevada a um expoente. E note que ele é uma fração. Como que eu resolvo isso? É aquela propriedade que eu falei, né? Quem está em cima está por dentro, quem está embaixo está por fora no radical. Então, ó, o 2 que estava embaixo ficou fora da raiz, virou índice. E o 1 que estava em cima na fração passou para dentro, virou expoente. Quando a gente tem aqui qualquer número elevado a 1, dá ele mesmo, ok? E esse 2, na raiz quadrada, se o índice for 2, não precisa colocar. Então, ficou raiz quadrada de 4, que dá 2, ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. Agora, eu tenho uma fração elevado a uma fração negativa. O que diz a propriedade da potência? Vamos primeiro na potência. Que toda vez que nós temos uma fração, né, ou um número elevado a um expoente negativo, a gente repete a base, né, inverte a base, na verdade, e troca o sinal do expoente. Então, ó, invertendo a base, o 9 estava embaixo, passou para cima, e o 1 estava em cima, passou para baixo. E o expoente era negativo, ficou positivo. O 9, que está lá dentro do parênteses, dividido por 1, dá 9 mesmo. Então, só repete aqui. E aí, a gente cai na parte do expoente fracionário. 9 elevado a 3 sobre 2. Quem está embaixo está por fora, quem está em cima está por dentro. Então, transformando isso numa raiz, vai ficar assim. Raiz quadrada de 9 elevado a 3. 9 elevado a 3 é 9 vezes 9, que dá 81, que multiplicado por 9 de novo, vai dar 729. O 2, que estava lá fora, na raiz quadrada não precisa colocar, e aí a gente tem raiz quadrada de 729, a resposta é o 27, ok? Pessoal, nessas aulas que eu estou deixando para vocês, não estarei mais comentando aí os exercícios, até porque o vídeo fica muito longo. Mas deixo como sugestão que vocês observem mais assuntos na apostila de vocês, que lá nas páginas 70 e 72 vai ter muito assunto falando sobre os radicais, ok? Então, faça os exercícios do formulário, clica no botãozinho lá de enviar, respostas enviadas com sucesso, e a gente se vê na próxima aula, beleza? Grande abraço para vocês e até lá!